presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus. Tu és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. Amém. Olá, tudo bem com você? Estamos no nosso programa Sintonia com a Alma, um momento para nós estarmos em sintonia com a Palavra de Deus, ela que nos transforma, nos consola, ela que nos orienta, trazendo ao nosso coração esta palavra que o Senhor sempre nos alimenta e nos sustenta. Onde quer que você esteja, que nós estejamos conectados em sintonia com esta palavra, também para ouvir boas músicas e ter esse tempo para reflexão e meditação. Eu creio que sempre é oportuno ouvir a palavra de Deus. Ela é luz para os nossos caminhos e com certeza ela tem também algo a tocar no seu coração, a abrir a sua mente, a despertar uma nova consciência, porque o Espírito Santo, ele nos dá entendimento. E hoje é domingo de Pentecostes. Hoje a igreja celebra o derramamento do Espírito Santo de Deus, que desceu lá sobre os discípulos e deu a eles o poder e a capacidade para anunciar a palavra. E nós vamos meditar nessa ação do Espírito Santo em nossa vida. Então, fique conosco, vamos escutar mais uma música e logo em seguida teremos a reflexão da palavra de Deus. Só palavra é o amor, é palavra unida à ação. Jesus veio ao mundo, amor encarnado por todos nós. Nem só palavra é a paz, é palavra unida à ação. Jesus deu a vida, o sangue da aliança, o signo da paz para um mundo infeliz. Nem só palavra é esperar, é palavra unida à ação. Jesus ressurgiu, ó sinal de esperança por todos nós.
Como eu anunciei um pouco antes, no início do nosso programa, hoje é domingo de Pentecostes. É o dia em que nós celebramos a descida do Espírito Santo. E é uma data importante para nós cristãos, como igreja, porque também se dá o início da igreja cristã a partir da descida do Espírito Santo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. O que vem ao teu coração, à tua mente, quando falamos sobre Pentecostes? Quando falamos sobre o Espírito Santo? O que desperta na sua mente, o que desperta no seu coração? Quais são as imagens que vêm à sua memória? Muitas pessoas associam Pentecostes e Espírito Santo com manifestações. Hoje, a gente percebe em muitos grupos cristãos pentecostais, neopentecostais e algumas igrejas em que, quando se fala sobre o Espírito Santo, se fala sobre manifestações extremamente emocionais. As pessoas se emocionam, elas ficam arrepiadas, há um êxtase, todo para que aquele momento seja diferenciado, seja aquecido. E aí a gente associa muito a ação do Espírito com essas manifestações. E aí quando a gente vai num culto um pouco mais tranquilo, como também é a nossa tradição, ser um culto mais tranquilo, ele é mais reflexivo, tendendo à racionalidade, às vezes nós ouvimos certos comentários como assim: lá não está o Espírito Santo. O Espírito Santo não está naquela igreja porque eles são frios, eles são quietos, eles não têm aquela emoção, a gente não fica arrepiado, não tem aquele jogo de luz. Será? Será que esses são parâmetros para nós definirmos se o Espírito Santo está presente ou não? Será que de fato a gente associa diretamente a ação do Espírito apenas com a emoção, com a manifestação que nos parece diferente? Ou o Espírito Santo pode estar também em momentos tranquilos, em momentos reflexivos, em momentos que nos parece até um tanto já ordinário, já conhecido, Será que ali o Espírito Santo pode estar? E aí, sobre essas perguntas que eu quero refletir com você, o quanto nós entendemos, o quanto nós percebemos a ação do Espírito. E eu quero ler Atos 2, que é o texto clássico da narrativa da descida do Espírito Santo. Atos 2 nos relata como isso aconteceu e eu quero trazer ao nosso coração e à nossa memória uma reflexão. Diz assim, Lucas escreve: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como nós ouvimos cada um em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, da Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os 11 em alta voz, dirigiu-se à multidão:
Homens da Judéia e todos que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Esses homens não estão bêbados como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Olha só, Pedro ainda faz, uma percepção de horário para dizer, olha, isso não é hora para ter tomado muito vinho. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Ou seja, o que está acontecendo não é o vinho que provocou isso. É algo que foi prometido e está se cumprindo. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima, no céu, e sinais embaixo, na terra, sangue, fogo e nuvens e fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E Pedro continua a sua pregação, apontando para Jesus e trazendo toda a história de Jesus, a sua morte, sua crucificação, a sua ressurreição, dizendo que Jesus é o cumprimento das profecias, é o desejado de todas as nações, é aquele que foi prometido e na pessoa de Jesus o Messias se revelou. Interessante essa ação do Espírito Santo nesse dia de Pentecostes. O Pentecostes não começa no Espírito Santo. Pentecostes já é uma data festiva que os judeus celebravam 50 dias após a Páscoa. Por isso a palavra Pente, Pentecostes, que era uma festa celebrativa em que os judeus se encontravam para agradecer pelas colheitas, louvar a Deus, e por isso vinham pessoas de várias regiões. Foram citadas aqui alguns lugares, regiões, países, línguas diferentes. As pessoas convergiam a Jerusalém para ter também esse momento festivo. E é nesse contexto que o Espírito Santo desce, numa festa, numa celebração, um momento de muitas pessoas envolvidas. E como o Espírito Santo desce? Diz que ele veio primeiramente como um vento. Jesus já havia dito isso, que o Espírito Santo é como um vento quando ele conversou com Nicodemos. Lembram dessa passagem? Quando Jesus está conversando com Nicodemos e Nicodemos pergunta, como é possível nascer de novo? Será que eu tenho que voltar ao ventre da minha mãe? Jesus, não é desse nascimento que eu estou falando. Estou falando de um nascimento do Espírito, estou falando de um novo nascimento que vem a partir de próprio Deus e é como um vento que sopra onde e como quer. E é interessante essa imagem do Espírito Santo como vento, porque vento você não segura, vento não tem como você se tocar, mas o vento é algo, um movimento. E aqui, esta ação do Espírito como um vento é trazendo algo, movendo os corações das pessoas, levando elas a saírem dos seus lugares para uma missão, para um movimento além. E desce também como línguas de fogo. O fogo aqui, a gente sempre associa a queimadas, mas o fogo também tem um poder purificador. O fogo purifica, o fogo limpa, o fogo traz esse aquecimento. Então o Espírito Santo, veja, vem como o vento sopra e como línguas de fogo. São imagens fortes. Assim como no batismo de Jesus, o Espírito Santo tomou a imagem de uma pomba e desceu sobre Jesus. Ou seja, não há limites de imagens para o Espírito Santo agir. Enquanto Jesus tem um corpo humano, Jesus se identificou com a humanidade, nascendo entre nós, encarnou na nossa realidade, veio como carne e osso. O Espírito Santo é esse Espírito de Deus que se manifesta de muitas formas. Porém,
o Espírito Santo não é uma força cósmica, o Espírito Santo não é um espírito que fica vagando, sem rumo, sem sentido, sem missão, não. Essa ideia também é equivocada. O Espírito Santo é uma pessoa, é o próprio Deus, é o trino Deus. Então, quando nós falamos sobre o Espírito Santo, nós estamos falando de Deus, e Jesus prometeu isso aos discípulos. Lembro lá em João 16, quando Jesus disse aos discípulos, olha, eu vou partir, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, eu vou subir aos céus, mas eu não deixarei vocês órfãos. Vocês não estarão órfãos, porque descerá sobre vocês o meu Espírito. É o Espírito de Jesus, é o Espírito de Deus. O Espírito Santo não é uma força que está separada de Deus, é o próprio Deus, é o próprio Cristo. Por isso a missão primordial do Espírito Santo qual é? Qual é a ação do Espírito Santo? É levar a gente a ter emoções, arrepios? Não. A primeira e primordial ação do Espírito Santo é nos convencer de que Jesus é Senhor e Salvador. É nos levar a uma relação profunda, verdadeira e transformadora do Evangelho a partir de Jesus Cristo. Ele está para glorificar Jesus. Ele é como se fosse um holofote, que é aquele que ilumina Jesus Cristo e diz, este é o Salvador, este é o Senhor, este é o esperado de todas as nações. A missão do Espírito é esta. E é interessante, porque aqui esse movimento, né, que vem e que bagunça, em certo sentido, aquela sala, aquele lugar, e de repente torna aqueles homens e mulheres fortalecidos, é uma experiência muito forte que as pessoas que estão vendo, elas estão atônitas, elas estão perplexas, elas estão admiradas. Como assim? Olha só o que está acontecendo. Eles estão falando de um jeito que eu estou entendendo na minha língua materna, eu estou entendendo o que eles estão falando, mas aqueles homens não são galileus, aqueles homens não são homens rudes, aqueles homens não são analfabetos, não são pescadores, nem sabem falar direito o seu próprio idioma, como é que eu estou entendendo no meu idioma? É como se a gente tivesse nos dias de hoje, né, lá presente, e de repente um alemão, um inglês, um brasileiro, um chinês, um japonês, enfim, um indiano, estivessem lá e de repente eles começam a entender na sua língua materna o que estava sendo anunciado. O indiano entendendo hindu, o japonês entendendo japonês, o brasileiro entendendo em português, o alemão entendendo em alemão, entendendo as maravilhas que estavam sendo anunciadas. E isso é formidável, porque isso também nos remete a uma experiência lá do Antigo Testamento. Nos remete a uma experiência da torre que gerou confusão de línguas, né? Gênesis 11 diz que a humanidade se uniu para construir uma torre, e essa torre era para alcançar os céus, alcançar Deus, porque ali eles queriam colocar os seus nomes em evidências. Ou seja, havia uma unidade, mas uma unidade movida pela ambição, pela vaidade, para chegar até Deus. Deus olha para aquilo e diz, escuta, vocês se acham tão fortes? Vocês se acham tão poderosos? Vocês acham que podem construir uma torre e me alcançar? Pois a partir de agora eu vou gerar confusão entre vocês e vocês não mais se entenderão. E de repente o pedreiro lá pedia o tijolo e o outro dava a argamassa. O outro pedia a argamassa e entregava o tijolo. Ninguém mais se entendia. E de repente todo mundo se espalhou porque ninguém mais estava entendendo um ao outro. E aí vem no Espírito Santo, no dia de Pentecostes, as pessoas já, né, com seus idiomas, suas tradições, a sua cultura, de repente começam a entender na sua língua o Evangelho. Isso é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo junta, o Espírito Santo congrega, o Espírito Santo traz pessoas de várias culturas, como diz em Apocalipse, de todas as tribos, nações, culturas, línguas. O Espírito Santo tem esse poder de reunir as pessoas para compreender o Evangelho, e isso é obra de Deus. É obra de Deus.
E quanta gente às vezes ainda vive falando tantas coisas, né, confusas, e as pessoas não entendem, e a gente não entende, e é uma confusão geral. O Espírito Santo, ele nos congrega, nos converge ao entendimento, à compreensão do Evangelho, seja aqui no Brasil, seja em qualquer lugar, seja de qual for a tribo, de qual for a cultura, há um entendimento sobre quem é Jesus. Isso é formidável, porque isso é a obra primordial do Espírito Santo. Então, aqui também é uma dimensão muito importante que o Espírito Santo gera em nós. Ele nos gera pessoas que aprendem a escutar. Aprende a escutar. Você é uma pessoa que escuta? Às vezes a gente é bom para falar, né? A gente fala bastante, a gente sempre quer falar. O outro está falando, a gente nem espera ele terminar, e de repente a gente já está intervindo, já está, né, atropelando, porque a gente quer falar. Mas o quanto a gente escuta? O quanto a gente tem essa capacidade de silenciar, acolher, internalizar, pensar, refletir antes de falar? Nessa obra do Espírito Santo, ele dá essa capacidade às pessoas. Elas escutam o Evangelho. Elas escutam a pregação, elas escutam a revelação. E queridos, se há uma das coisas que a gente precisa sempre pedir ao Espírito Santo, é que Ele nos dê a capacidade para escutar, antes de falar. Que a gente aprenda a escutar, escutar com o coração, escutar com a alma, escutar com entendimento, escutar com racionalidade, também com emoção, mas escutar, porque esse é um movimento importante para a gente poder convergir, a gente poder caminhar juntos. Se eu não escuto o outro, eu não consigo caminhar com ela, com essa pessoa, ou com a sua cultura, com o seu jeito. Escutar é tentar de alguma forma compreender, e isso o Espírito Santo faz. Como é que ele vai reunir pessoas de várias culturas, várias tradições, várias línguas, vários lugares no mesmo lugar, se as pessoas não estão dispostas a ouvir umas às outras? Não há, daí gera confusão, é Babel. Todo mundo fala, todo mundo quer dar opinião, todo mundo diz que está certo, eu estou certo, você está certo, e é aquela confusão toda e ninguém se entende, ninguém entende nada, mas o Espírito Santo nos dá a capacidade para ouvir. Então guarde isso, veja. Missão primordial do Espírito Santo é apontar para Jesus. Missão do Espírito Santo é nos levar a escutar Jesus, a aprender a escutar. Missão do Espírito Santo é também nos levar a anunciar Jesus. Sim, a gente escuta, mas a gente não guarda só para si. A gente não coloca lá no baú as 7 chaves. Tem muita gente que vivencia a fé, tem um relacionamento com Deus, ouve o Evangelho, mas guarda para si, fecha, está lá trancado. O Espírito Santo de alguma forma faz com que também isso seja aberto e a gente compartilhe, a gente testemunha. E às vezes falar pode ser em palavras audíveis, mas também falar significa ação. Significa ação. Aliás, eu acho que nós vivemos numa época que as pessoas tem tantas informações que ela já não sabe mais o que escutar, né? A gente não sabe mais o que é bom, o que não é bom. Então a gente precisa ver testemunhos, ações. E por isso, mais vale uma ação do que 1000 palavras, né? Mais vale uma ação de ajuda, uma ação boa, uma ação justa, uma ação de amor, uma ação de acolhimento, do que eu simplesmente falar e não cumprir. Então também a ação é uma forma, mas verbalizar também é falar. Então o Espírito Santo nos move a isso. O importante é que nós não estejamos presos, que nós não apaguemos o Espírito. É interessante, o apóstolo Paulo diz isso, que é possível apagar o Espírito Santo. Veja, ele desceu como fogo, o fogo pode ser apagado. O Espírito Santo habita em nós. Paulo diz em 1 Coríntios que nós somos a habitação do Espírito Santo. Ele habita no coração daqueles que creem em Jesus.
Mas nós podemos, às vezes, apagar o Espírito. E o que significa isso? É não deixar Ele agir, é colocar, às vezes, as nossas manias, nossas opiniões, nossas tradições, ou nossas crenças, nossas limitações, e dizer: não, Espírito Santo, aqui eu controlo. Não, Espírito Santo, esse é o meu jeito, eu nasci assim, vou morrer assim, vou ficar assim, não vou mudar. E a gente vai apagando. A gente não vai deixando esse Espírito agir e nos convencer e nos mostrar. Até porque Deus nunca nos impõe as coisas. Você não é obrigado a crer. Você não é obrigado a ser cristão, a ser uma pessoa cristã. Se não é pelo amor, se não é pelo entendimento, se não é por uma entrega, então não faz sentido. Por isso que o Espírito Santo não nos impõe, ele nos convence. O Espírito Santo não vem pela força, ele vem pelo poder. E poder é diferente, nem sempre o poder precisa de força. O poder vem pelo entendimento, o poder vem que nos dá a compreensão e a autoridade. Por isso que Jesus disse: vocês receberão autoridade, autoridade para anunciar, autoridade para viver o Evangelho. Isso é pelo poder do Espírito. E a palavra ali, poder e autoridade, é dinamis, é como a dinamite, que vem com força para dar às pessoas essa capacidade de fazer diferença no mundo em que vivemos. O Espírito Santo, ele nos congrega. E é interessante que, após toda essa pregação do apóstolo Pedro, diz que mais de 3.000 pessoas naquele momento, naquele dia, ao ouvirem decidem: olha, nós queremos viver esse evangelho, nós queremos fazer parte dessa nova comunidade, nós queremos fazer parte dessa igreja, nós queremos fazer parte desse novo reino. As pessoas foram convencidas, elas ouviram, elas entenderam e elas disseram: agora nós queremos viver isso. E diz que ali, naquele dia, foram batizadas mais de 3.000 pessoas. Um grande contingente. Eu fico imaginando, olha, se toda vez que eu pregasse e 3.000 pessoas se convertessem, esse templo aqui seria muito pequeno. Mas a gente sabe que ali era o início da igreja, ali era um poder grandioso, era o embrião, né, acontecendo. Mas eu fico feliz se cada domingo, se em cada encontro, se cada oportunidade que a gente prega, alguém leva para si, para sua vida e diz: olha, essa palavra mexeu comigo, essa palavra está me fazendo mudar, essa palavra está me convertendo, né? Porque a conversão, ela não acontece uma só vez, ela é um processo que vai nos transformando, vai nos mudando, né? E eu fico feliz por isso. E a partir dessa experiência de Pedro, dessa conversão que essas pessoas tomam naquele dia, surge a primeira comunidade cristã. E como é que surge essa comunidade cristã? Preocupadas com o templo? Não. Preocupadas com uma regra litúrgica? Não. Preocupadas com o som, com a iluminação? Não. Preocupadas se as pessoas vão gostar disso, daquilo, se tem que ter esse elemento litúrgico ou não? Não. Elas estavam juntas, reunidas. Diz lá Atos 2,42, que elas se reuniam para adorar, para louvar, para orar, para repartir o pão, para dar testemunhos de Jesus e para cuidar uma das outras. Olha que coisa linda e formidável. Tanto é que elas cuidavam umas das outras que não havia ninguém com necessidade. Se alguém precisasse naquele momento, seja qual for a ajuda financeira, de apoio emocional, de um abraço, de uma oração, a comunidade cristã gerava isso naquela pessoa. E é isso que eu me apaixono. É ver que a comunidade do Espírito, a comunidade de Jesus, é essa comunidade que adora, é essa comunidade que louva, é essa comunidade que tem esse senso de pertencimento. Somos corpo, somos igreja. É uma comunidade que reparte o pão, é uma comunidade que olha para as necessidades dos mais fragilizados, é uma comunidade que está atenta
ao outro. É uma comunidade que dá bom testemunho para fora, que as pessoas chegam a dizer: uau, é nessa igreja que eu quero ir, porque lá Deus está presente, o Espírito Santo está agindo, o Espírito Santo está transformando os corações, o Espírito Santo está transformando pessoas egoístas em pessoas generosas, o Espírito Santo está transformando pessoas com medo em pessoas corajosas, o Espírito Santo está transformando pessoas que eram antes sovinas, pessoas que se agarravam em seus próprios bens e recursos para viver agora a liberalidade de ajudar, de apoiar, pessoas que antes acreditavam na injustiça, começam a praticar a justiça, pessoas que eram violentas e se tornam pessoas pacíficas. Esta é a comunidade que o Espírito Santo vai transformando. E esse é o maior milagre do Espírito. Não são os arrepios, até pode ter, mas não é isso que determina se o Espírito Santo está agindo ou não. O que determina são os frutos, por isso Paulo vai dizer, são os frutos do Espírito: amor, paciência, amabilidade, confiança, entrega, domínio próprio. São esses frutos que mostram o quanto nós deixamos o Espírito agir em nós. E ele continua vivo como foi no dia de Pentecoste. Ele continua transformando os corações. E a pergunta que eu faço para mim e faço para você: você tem deixado, eu tenho deixado o Espírito Santo agir em nós? Nos permitimos que Ele sopre, que Ele vá nos dando entendimento e compreensão dessa vida tão maravilhosa, desse Evangelho tão rico, tão transformador, tão vivo? É o Espírito da vida, é o Espírito de Deus, é o Espírito que faz com que nós possamos entender que viver a fé é muito melhor do que viver sem ela, de que amar é melhor que odiar, que perdoar é muito melhor do que guardar rancor e ressentimentos, que viver preso aos seus bens, que ser generoso é muito melhor do que ficar preso aos seus bens. É o Espírito de Deus agindo na sua igreja, capacitando. Que Ele continue soprando sobre nós, que línguas de fogo desçam sobre nós, que nós tenhamos um coração aquecido, vidas aquecidas, uma comunidade, uma paróquia aquecida, para que nós possamos dar bons testemunhos e apontar para Jesus como Senhor e Salvador. Que Deus abençoe. Amém. Senhor, porque me guardo a tua mão, confio em ti, porque bem sei que o teu querer é bom, confio em ti. Tu dás coragem, vences o temor, louvor a ti por teu imenso amor. Senhor, porque tu és meu Salvador, confio em ti, porque por mim passaste tanta dor, confio em ti. Da morte me livraste pela cruz, ó, faz-me humilde, meu Jesus. Ao Pai por mim suplicarás, confio em ti, porque com teu poder comigo estás, confio em ti. Sendo tentado, olho para ti, tu és Senhor, refúgio meu aqui.
confio em ti, porque teus planos vais concretizar. Confio em ti, por me guiares, não preciso ver, nem mesmo sempre tudo entender. Hoje à noite nós teremos um encontro especial de Pentecostes. Nós queremos celebrar o dia de Pentecostes em um encontro de espiritualidade e música. Hoje à noite, às 19 horas, na Comunidade dos Apóstolos. Estará conosco a Jacira e o seu filho Ricardo. Muitos de nós conhecemos. E vocês sabem os talentos, os dons que esses dois têm para contagiar o nosso coração e nos levar, através da música, também o louvor a Deus. Mas não só a música, nós teremos palavra, nós teremos reflexão, nós teremos tempo de oração e deixar que o Espírito haja em nós. Então venha hoje à noite, se você está aqui em Joinville, participar do nosso encontro de espiritualidade e música. E também já aproveito para convidar, no próximo final de semana, nós teremos os nossos cultos, sábado às 19 horas na comunidade Apóstolo Pedro e domingo às 10 horas na comunidade dos Apóstolos. Todas as pessoas são bem-vindas e serão muito bem acolhidas entre nós. Eu quero convidá-los para um momento de oração. Então, assim mesmo você está, curva a sua cabeça e vamos juntos orar. Deus, Tu és o Senhor que move os nossos corações e derrama sobre nós o Teu Espírito. Que o Teu poder se manifeste em nossas vidas, trazendo restauração, transformação, entendimento da Tua palavra. Onde quer que esse irmão e essa irmã esteja nesse momento, que a Tua luz brilhe, que o Espírito Santo ilumine, que o Espírito Santo traga entendimento e compreensão da palavra. Que Teu Espírito, Senhor, nos mova para nos tornarmos cada vez mais homens e mulheres obedientes a Ti, como testemunhas vivas desse Evangelho transformador, desse Evangelho que traz luz para um mundo em trevas, esse Evangelho que traz paz em um mundo em guerras, esse Evangelho que une as pessoas em um mundo de exclusão, esse Evangelho que nos congrega em um mundo onde tantos estão solitários e sozinhos. Senhor, derrame sobre nós o Teu Espírito e restaure o nosso coração. Vem, Espírito Santo de Deus. Esta é a nossa oração. E tudo mais, nós entregamos na oração que o Teu Filho Jesus nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. E eu quero abençoar você, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a paz de Deus, que o Espírito Santo venha sobre você, sobre a sua casa, sobre todos e nos leve a viver esse Evangelho vivo e transformador. Amém. Diante dos Teus pés sejam planos os caminhos e que o vento sopre a Teu favor, e até Te reencontrar, que
que a mão sempre eterna de Deus seja contigo e até te reencontrar, que a mão sempre eterna de Deus seja contigo, que a luz do sol sempre aqueça o teu rosto e que a chuva molhe os teus campos e até te reencontrar, que a mão sempre eterna de Deus seja contigo e até te reencontrar, que a mão sempre eterna de Deus seja contigo.